Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália Marques, eu sou nutricionista materno-infantil e hoje nesse vídeo eu quero te explicar tudo sobre as dislipidemias, ou mais conhecido, excesso de colesterol. Bom, vamos começar entendendo esse conceito da dislipidemia. A dislipidemia é uma alteração em alguma das gorduras corporais que ficam passeando no nosso sangue. Então, quando é diagnosticada a dislipidemia, quer dizer que uma das frações de gordura, seja ela colesterol, triglicérides, uma delas está com alguma alteração, ou seja, está excessiva no nosso sangue. Então, dislipidemia é o termo geral para alguma alteração, alguma sobrecarga de gordura na nossa corrente sanguínea. Bom, mas dessas gorduras, o que eu queria dar ênfase hoje é em uma apenas. E essa gordura é comumente alterada nos exames das crianças, desde a primeira infância até a adolescência, e ainda persiste na vida adulta, que é o colesterol, o tão temido colesterol alto. Bom, eu atendo inúmeras crianças desde os 6 meses até a entrada da adolescência, e eu vejo isso acontecendo em todas as idades. Então, a dislipidemia vinda do excesso de colesterol, ela se dá, o que é na verdade esse colesterol? Então é uma das gorduras que fica no nosso sangue, que participam de diversas reações metabólicas do nosso corpo. Então ela produz hormônio, né, faz parte de várias reações que são benéficas quando estão na dosagem ideal. Então, por isso que há um valor de referência, né? Lá no nosso exame sempre mostra um valor de referência para aquela determinada gordura. Então, quando em níveis normais, ok, participa de diversos mecanismos. Porém, quando alterado, pode gerar acúmulo não só no nosso sangue, como nas paredes das nossas artérias. Então, o excesso de colesterol, ele pode aderir na parede das nossas artérias e posteriormente formando uma placa de ateroma, ou seja, um acúmulo de gordura nas nossas artérias, podendo obstruir as nossas artérias ou apenas ocupar um grande espaço ali da passagem do sangue. Então, a principal consequência do excesso de colesterol, essa gordura que é fisiologicamente normal no nosso corpo, é as placas de ateroma. Natália, isso pode acontecer ainda na infância? Bom, a formação da placa de ateroma, ela demora um pouco. Mas não significa que a gente, quando tiver um diagnóstico de alteração de colesterol, não tenha que tratar. Porque ao longo dos anos, né, a longo prazo, a gente tem esses acúmulos de colesterol aí na parede das nossas artérias. Bom, além disso, o excesso de colesterol ele é precursor de outras comorbidades, de outras doenças cardiovasculares. Então, uma vez que eu tenho, né, essa alteração que não é tratada, ela é uma porta de entrada para outras doenças. Bom, então, o que causa esse aumento do colesterol? De que forma a minha alimentação, meu estilo de vida, ele pode promover, né, esse excesso de colesterol? Então, a causa master do excesso de colesterol é o consumo de alimentos industrializados. Bom, os alimentos industrializados muitas vezes são utilizados gorduras que concentrado naquele alimento, e esse consumo frequente pode vir a aumentar esse nosso colesterol sérico, esse nosso colesterol sanguíneo. Então, os ultraprocessados como biscoitos, como salgadinhos, enfim, bebidas açucaradas à base de leite, tudo isso pode ter ali na sua concentração uma boa quantidade de colesterol e que ao longo da vida a gente pode ir acumulando essa gordura. Além dos ultraprocessados, esses alimentos ultraprocessados, o colesterol ele só está nos alimentos de origem animal.
Então, essa informação é muito importante. Então, o colesterol é uma gordura de origem animal. Então, em gorduras vegetais, ele não tem participação, como no óleo de soja, no azeite, na gordura de coco e assim por diante. Não contém colesterol porque é uma gordura vinda de vegetais e o colesterol ele é uma gordura animal. Então, em todas as fontes de alimentos à base de animais, né? Então, as carnes, os embutidos, leites, que mais? Queijo, todos os laticínios de modo geral vão ter o colesterol na sua composição. Quanto mais gordura eu tenho nesse alimento de origem animal, mais colesterol eu também vou ter. Então, por exemplo, as carnes. Vai ter sim mais colesterol naquelas carnes que possuem maior quantidade de gordura na sua fibra muscular. Então, na carne de suína, na carne bovina, tem uma quantidade maior de colesterol comparado às carnes brancas, como peixe e frango. Os cortes também têm uma concentração maior. Então, nos cortes de carne bovina, suína ou das carnes brancas com maior acúmulo de gordura, vão ter uma maior concentração de colesterol. Então, as carnes são uma das fontes do colesterol e os laticínios também, mesmo que numa menor proporção, mas a gente também tem gordura. Então, os queijos mais gordurosos vão ter uma quantidade maior de colesterol comparado aos queijos brancos, que tem uma quantidade menor de gordura. São proporcionais. Que mais? Então, esses alimentos consumidos de maneira exagerada pode vir a aumentar esse colesterol, exceder essa nossa necessidade de colesterol sanguíneo. E os ovos também. E muito já se falou sobre a quantidade de colesterol do ovo, mas eu vou deixar essa informação para o final. Bom, além disso, quais os sintomas gerados pelo excesso de colesterol? Tá, o colesterol, até sinalizar no meu corpo que ele está em uma quantidade exagerada, ele demora muito a mandar sintomas. No adulto, algumas pessoas têm a presença de sintomas de maneira mais rápida, ou seja, sem exceder uma quantidade muito grande do colesterol. E alguns sintomas que costuma ter dor de cabeça, náusea, um enjoozinho matinal. Mas concorda que isso são sintomas de diversas comorbidades, de diversas doenças? Então, o colesterol, ele é mais sutil, ele é mais discreto. Então, por isso que a dosagem bioquímica, ou seja, a realização dos exames laboratoriais, vão ser tão importantes, serem realizados periodicamente, anualmente. Por quê? Porque até a gente ter uma sinalização, pode ser que esse colesterol esteja muito alto, mas os sintomas costumam ser esses. Bom, na criança isso é ainda menor. Então, a sinalização para manifestar sintomas na criança é muito discreto. Então, a gente não pode depender dos sintomas para levar essa criança para dosar esse colesterol. É importante que a gente dose a cada um ano, pelo menos, né? Até para não proporcionar essa criança esse contato com a agulha. A gente sabe que não é confortável, então um ano já seria suficiente. Detectou esse colesterol alto, a gente trata e depois dosa de novo para saber se o tratamento foi efetivo. E aí, se houver necessidade, essa dosagem acaba sendo mais próxima. Ao invés de um ano, a gente faz a cada 6 meses. Então, é importante a gente fazer essas estratégias. E não depender dos sintomas. Como eu disse para vocês, o colesterol, ele é super discreto e super sutil. Nem sempre vai apresentar sintomas. Outra informação importante. O colesterol, ele costuma, manifestar, com maior frequência em crianças com sobrepeso ou obesidade. Mas não significa que as crianças eutróficas ou até mesmo baixo peso não tenha essa possibilidade. Então, hoje em dia, na minha prática clínica, eu vejo muito casos de crianças eutróficas e até baixo peso
com excesso de colesterol. Assim como no adulto, uma pessoa eutrófica, uma pessoa com biotipo magro, que tem um percentual de gordura alto, a gente chama de falso magro. Na criança, acontece, a gente não chama de falso magro, mas a gente chama de uma falsa nutrição. Ou seja, é uma criança que está com o peso ideal, com a altura ideal, mas com dados bioquímicos desregulados. Então, é por isso que a gente não pode esperar visivelmente ou sinais e sintomas para dosar esse colesterol. A gente tem que fazer essa dosagem periódica para acompanhar como que tá isso. Então, nas crianças eutróficas, baixo peso, sobrepeso e obesidade, acontecem da mesma maneira. Assim como o contrário também é verdade. Às vezes a gente tem crianças sobrepeso, crianças obesas, que não têm alteração no colesterol. Então, não significa que é uma regra, tá? Acomete mais crianças com sobrepeso e obesidade, mas não significa que não acomete as outras crianças. Tudo vai depender do estilo de vida. E outro ponto importante, hereditariedade. Tem crianças que na família herdaram, né, esse gene com maior predisposição ao excesso do colesterol. Então, quando a gente tem esses casos familiares, é importante dosar com ainda mais rigor, né, semestral, para acompanhar se houve alguma alteração. Crianças que têm até um estilo de vida saudável junto com a família e que tem uma tendência fisiológica de ter o acúmulo do colesterol. Então, é sempre importante essa dosagem periódica e não esperar os sintomas, como eu frisei. Bom, já falei o que é esse colesterol, já falei o que causa, né, esse excesso de colesterol, já falei os sintomas, já falei das consequências e o que a gente mais quer saber, tá? Detectei o excesso de colesterol, como tratar? O excesso de colesterol é tratado com estilo de vida saudável. Claro que em alguns casos pode ser utilizado terapia medicamentosa, mas na maioria esmagadora das vezes, na criança, a gente trata com reeducação alimentar e melhora do estilo de vida. Então, o tratamento, ele vem a ser medicamentoso se a gente tem uma continuidade desse excesso. Por exemplo, em casos de hereditariedade, em que mesmo o controle do estilo de vida não é suficiente, a gente pode ter medicamentos, assim como no adulto, para reduzir esse colesterol. Mas a gente tem bons resultados com o tratamento melhorando o estilo de vida. E observem, eu estou falando de estilo de vida, não só alimentação. Então, a atividade física vai ser super importante para melhora dessas taxas de colesterol. Além disso, a regularização do sono, a rotina familiar, tudo isso vem a influenciar. Então, a criança precisa ter uma vida ativa, né? A gente não vai colocar a criança na academia. Pode até colocar, né, em alguns casos. Mas, de modo geral, é estimular atividades de lazer. Então, essa criança costuma ficar muito no tablet, costuma ficar muito no computador, costuma ficar muito nas telas de modo geral, ou fazendo atividades com pouco gasto energético. Vamos colocar essa criança para fora de casa. Então, vamos colocar ela para correr, para brincar no parquinho, colocar ela para nadar, colocar ela para fazer atividades de gasto energético. Eu falo para os pais assim, e é uma brincadeira minha, tá? Eu falo para os pais que quando a gente tem cachorrinho, a gente sempre leva para passear. Por quê? Para esse cachorrinho gastar energia, né? Porque o gasto dele em casa, por mais que ele corra a casa inteira, não é suficiente. Com as nossas crianças, uma comparação fofinha, com as nossas crianças não é diferente. Por mais que essa criança seja elétrica, seja ativa, os pais costumam falar isso. Ah, Natália, mas ele é muito enérgico. Ele corre, pula no sofá, só sai da cozinha correndo para a sala. Isso não é o suficiente. Então, a gente precisa de atividades extras, né? Fora de casa, que também proporcione essa atividade, esse gasto energético, certo? Então, a gente precisa colocar as nossas crianças para gastar energia. E aí, não vai servir só para o colesterol, vai servir para tantas outras questões ainda da infância. Então, é super importante. Então, a atividade física é um dos pontos que precisam ser corrigidos.
Bom, além da atividade física, falei da qualidade do sono por alto. Então, o sono noturno, ele proporciona a construção de vários hormônios. Hormônios do crescimento, hormônios do apetite, hormônios do descanso, do prazer. E na infância isso tá a 1000. Então, a qualidade de sono noturno é super importante. A gente precisa do ambiente noturno para que esses hormônios, muitos desses hormônios venham a ser produzidos de forma efetiva. Então, quando a gente tem uma criança que vai dormir meia-noite, 1h da manhã, ainda nas telas, a gente pode ter uma consequência metabólica, né, para essa criança. Então, algumas atividades internas do corpo dela pode não acontecer de maneira efetiva. Então, não só volume de sono. Ele dorme 1, 2 da manhã, mas acorda 10, 11 da manhã. Pensem, a quantidade de sono noturno, no ambiente noturno, importa. Então, fazer essa criança dormir mais cedo, acordar, né, mais cedo para ter um aproveitamento do dia é importante. Todos os dias, a gente dá um descontinho nos fins de semana, mas de modo geral, todos os dias. A balança precisa pesar para aquilo que é certo. Então, a gente tenta intensificar isso durante a semana, que são 5 dias, e o fim de semana, que é só 2, certo? Pronto, regulado a atividade física e o sono, a gente vem falar da alimentação, que é o último desses tópicos, mas não menos importante. O tratamento com a reeducação alimentar é o que nós temos visto de mais efetivo. Então, a alimentação ela vai ser primordial, porque é uma coisa que ela faz todos os dias e de 2 em 2 horas muitas vezes. Então, a gente precisa escolher esses alimentos de maneira adequada. Então, primeiro ponto sobre a alimentação: ofertar alimentos ricos em fibra. A fibra, ela tem a capacidade de colar no colesterol e levar ele para o bolo fecal, ao invés de ser absorvido para o nosso corpo. Então, ela tem essa função de captar o colesterol no momento da digestão e levar ele para o bolo fecal. Ou seja, ele não vai ser absorvido, ele não vai entrar na minha corrente sanguínea. Quem são as fibras? Os alimentos integrais, as sementes, são alimentos fontes de fibras. Então, é importante a gente ter nesse consumo dessa criança. Então, adicionar a aveia, trocar o pão branco pelo pão integral, o arroz branco pelo arroz integral, né? Preferir as frutas que tem casca, bagaço, porque aí a gente vai ter várias fontes de fibra. Ter sempre os vegetais, as folhas, né? Cruas ou cozidas, mas ter na alimentação dessa criança, porque aí a gente vai proporcionar uma boa quantidade de fibra na ingestão alimentar dessa criança. Além das fibras, a gente precisa evitar e excluir os ultraprocessados. Quem são esses ultraprocessados? Como eu já mencionei, os biscoitos de modo geral, seja ele recheado ou não, seja ele doce ou salgado, todo e qualquer tipo de biscoito acaba tendo na sua composição uma grande quantidade de gorduras saturadas, vindo de gorduras vegetais e às vezes vindo de gordura animal. E na composição de muitos desses biscoitos, a gente tem a gordura trans, que quando a gente olha lá no rótulo do biscoito, fala assim, na quantidade de gordura trans vem 2 estrelinhas, ou seja, parece que não tem. Mas muitas vezes não é que não tenha, ela não tem naquela porção de biscoito, que normalmente é 1 a 2 unidades. Mas se essa criança come o pacote inteiro, que é o que costuma acontecer, ou pelo menos 50% desse pacote, a gente tem a ingesta de gordura trans. E a gordura trans, quando metabolizada no nosso corpo, ou seja, depois de passar pelo processo de digestão, pelo estômago, absorção pelo intestino, ela pode vir e se tornar um colesterol. Ela pode induzir o colesterol LDL, não quis falar esse nome difícil, mas esse colesterol a aumentar na nossa corrente sanguínea. Então, todos os ultraprocessados têm em grande ou em pequena quantidade. Além dos biscoitos, a gente tem também os salgadinhos, aqueles que as crianças adoram. A gente tem também em algumas bebidas açucaradas.
em achocolatados. A gente pode ter também essa gordura, seja o colesterol ou a gordura trans, nos embutidos, né? Então, salsicha, linguiça, mortadela e afins, presunto. A gente tem colesterol embutido em vários alimentos industrializados. Se são esses ultraprocessados que a gente quer, né, diminuir no consumo alimentar para que a gente consiga reduzir esse colesterol. Bom, Natália, e o óbvio, e as carnes, e o ovo, a gente vai restringir isso das crianças? Não. Normalmente, de modo geral, a gente não tem um grande volume de consumo pela criança das carnes. Elas não têm esse grande volume. Não, Natália, meu filho come muito mesmo, em torno de 100, 150 gramas, eu também acho um absurdo. Quando é em casos assim específicos de que uma criança tem um grande volume de consumo de carnes, a gente reduz. Mas, de modo geral, as crianças não têm uma tamanha capacidade gástrica de digestão, de consumo desses alimentos, dessas carnes. Até porque a carne promove uma saciedade maior. Então, a criança acaba não comendo tanto a ponto de precisar restringir. Então, quando necessário, é restringido. Mas, de modo geral, não. A gente muda as fontes. A gente vai evitar aquelas carnes que eu já mencionei, que tem uma maior composição de colesterol, as carnes vermelhas, e priorizar as carnes brancas. Sempre realizado de maneira grelhado, assado ou cozido, para não ter nenhum tipo de gordura excessiva de adição, seja vegetal ou animal. Então, as carnes a gente só melhora as fontes, mas não exclui. Mas tá, o que todo mundo quer saber. E o ovo? O que a gente faz com o pobre do ovo? Muito se falou sobre o ovo, já teve polêmica de que o ovo é bom, o ovo é ruim. Não, o ovo voltou a ser bom, agora ele é ruim de novo. E o ovo, ele é uma rica fonte de colesterol. Sim, é fato. Então, em um ovo, em uma unidade de ovo, a gente tem a quantidade de colesterol que a gente precisa para o dia inteiro. Se a gente for olhar só números, só quantidade. Porém, o ovo, ele tem uma excelente absorção e metabolização. Ou seja, a gente utiliza o colesterol do ovo muito bem, a ponto de não acumular, né, de maneira, o consumo adequado, de não acumular nas paredes das artérias, de não aumentar esse colesterol na nossa corrente sanguínea. Então, o ovo, sim, pode ser consumido. A gente, de novo, vai sempre olhar para a quantidade. Então, se era uma criança que comia 4 ovos por dia, a gente vai reduzir para 2. Se é uma criança que come muita carne e também comia 2 ovos, a gente diminui para 1 e também melhora as fontes da carne. Então, a gente vai manipular a quantidade, mas a gente não precisa excluir o ovo da dieta da criança, o ovo da alimentação dessa criança que está com excesso de colesterol. Às vezes, o que a gente pode é manipular ao longo da semana, manipular as fontes, por exemplo, ao invés de oferecer o ovo como um dos alimentos do almoço, a gente coloca o ovo em um café da manhã e coloca uma aveia junto. Então, aquela aveia que eu falei para vocês que pode ajudar a reduzir a absorção do colesterol, pode pegar esse colesterol do ovo e levar para o bolo fecal. Eu adoro ensinar, vou deixar de dica para vocês. Eu adoro colocar para os meus pacientes a farofinha de aveia. Então, a gente faz o ovo mexido. Ao invés de colocar uma farinha, a gente coloca a aveia ou o farelo de aveia e mistura os dois juntos e fica uma fonte excelente para o café da manhã. A gente tem ali o colesterol, mas a gente também tem uma fonte de fibra. Então, é uma combinação quase que perfeita. Bom, então é isso. Na alimentação, a gente exclui o que não é necessário, permite o que é necessário, mas melhora a qualidade e a quantidade de ingestão que será realizada por essa criança. Tá vendo que não tem nada de muito extremo? Com criança, o extremismo nunca vai funcionar, o radical. A gente precisa agir de maneira gentil e melhorar o modo geral de apresentação dos alimentos, de contato com esse alimento. Então, tudo isso vai ser importante. E esse tratamento, melhorando o estilo de vida, é sim efetivo. Para finalizar, só para deixar um conceito técnico, o colesterol que irá gerar danos
à saúde é o colesterol, a sua fração LDL. O colesterol, ele é dosado da seguinte forma: a gente dosa colesterol total e as frações. As frações são LDL, HDL, VLDL. Então, temos 3 frações ali do colesterol. A fração que pode gerar prejuízo é a fração LDL. É essa fração que pode ficar presa lá nas paredes das artérias e gerar as comorbidades que eu já mencionei. E no colesterol total, a gente está quantificando as 3 gorduras. A gente somou LDL mais VLDL mais HDL. Então, esse é o colesterol total. Já nas frações também vem os valores, só para LDL, só para VLDL, só para HDL. Normalmente, quando o colesterol total está alto, é a fração LDL que está aumentada, certo? Bom, tudo isso que eu falei de consequências, danos, tratamentos, sintomas foi referente ao colesterol LDL. Mas, quando aumentado, a gente tem aquele quadro de dislipidemia. Bom, é isso. Se ficou faltando alguma informação, se você tem alguma dúvida a respeito desse tema, se você quer saber sobre esses outros tipos de colesterol, sobre essas outras gorduras, além do colesterol, a gente tem uma outra gordura no nosso corpo que é chamada de triglicerídeos, que também vai gerar dislipidemia, porque é uma gordura que também altera no nosso corpo, mas com outro mecanismo, não esse mencionado. Se vocês querem vídeos a esse respeito, comentem aqui, falem que vocês gostaram, falem do que vocês queriam saber mais, falem se vocês querem que eu fale sobre os triglicéridos, sobre o outro colesterol HDL, por que ele não é ruim. Se ficou essa dúvida, comenta aqui que eu vou ficar aguardando para ver se é necessário ou não gravar mais vídeos a esse tema, a esse respeito, que é a dislipidemia. Bom, espero ter ajudado e espero que vocês recebam cada uma dessas informações e possam colocar em prática. Um abraço!